de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, poder sentar. Como é bom estar com vocês nesse campo de batalha, onde a vitória já é garantida já, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, missionária Gabi, pastor Assis, pastor Jean. E eu tenho certeza que até amanhã por essa hora vai ter muita gente já colhendo os frutos do sacrifício. Aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. E eu creio que esse dia será nesse tempo de hoje e amanhã. Hebreus capítulo 12. Iremos ler os versículos 1 ao 3. Esse texto tem tomado conta do meu coração já há alguns meses. Isso deve ser por causa de um tempo muito cansado, precisando de uma palavra, e Deus me deu esse texto para o meu próprio bem e creio também para compartilhar com os irmãos por onde tenham passado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, tá bom? Estou vendo uns crentes assim meio distante. Quando for pegar, vocês ficam mais perto da gente aqui. Está muito longe assim, tá bom? Vai dar certo. Olhe para quem está do seu lado, diga até amanhã. Eu sei que Deus vai te usar para fazer um pix para mim. Glória a Jesus. Para ver se anima mais o povo aqui, né? Glória a Deus. Fala em pix, os crentes ficam pentecostal como nunca. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Esses dias eu me encontrei bem cansado. E trabalho no campo é bem intenso. Apesar da cidade que eu sou pastor, uma cidade pequena, 2.900 habitantes, mas a tensão é grande. Nós lidamos com problemas internos, conflitos, somos humanos, temos, mas também lidamos com conflito de outras pessoas, de outras famílias. São guerras espirituais, necessidades em que as famílias da igreja precisam ser assistidas. Também pessoas que não são da igreja. Quando junta tudo no balaio, a confusão é grande. E o resultado é fadiga. E na lida do ministério a gente sofre muito ingratidão. Não que a gente faça alguma coisa para ter reconhecimento, mas a ingratidão, que eu acho que deveria ser um crime prescrito em lei, mas a ingratidão, ela é sentida. A gente sofre traições, incompreensões, pessoas que chegam para a gente e dizem coisas que nós não dissemos.
imaginam coisas da gente que é totalmente fora do contexto da pessoa que nós somos. Se não bastasse, guerras espirituais, demônios, agentes das trevas que vêm, às vezes, no corpo de uma pessoa, e às vezes no corpo de um crente, para perturbar. É luta. Ainda bem que aqui não tem, glória a Jesus, irmãos. Olhe para o seu lado, vê se tem se tem um crente aí. Estou brincando. E tudo isso acaba causando cansaço. Se você não cuida da sua vida, como bem disse o apóstolo, cuide de ti mesmo. Se você não passa a cuidar de você, por meio da oração, meditação constante da palavra, as suas forças vão se exaurindo. Esse dia a dia drena toda a sua energia, toda a sua fé. E o resultado disso é você ficar desanimado. Agora me diga, desanimado, o que é que a gente faz que preste? Quando a gente está desmotivado. Desmotivado, você não lava a roupa que preste. Você não faz comida que preste. Quem aqui é casado sabe muito bem que quando a mulher está desanimada, é tribulação no almoço. E quando tem, porque geralmente zera tudo, almoço, janta. Porque desanimado ninguém consegue fazer nada. Desanimado a gente não cumpre direito o papel de pai, papel de mãe, de esposo, de esposa, nem de pastor. E esse desânimo às vezes é fruto dessa guerra. Esses dias, semana passada, na terça-feira passada, fui dormir milagrosamente cedo e acabei que pela madrugada eu tive um sonho. E no sonho eu estava dentro de uma casa e eu tinha que entrar nessa casa e cruzar a casa. Mas dos cômodos da casa começaram a surgir muitos feiticeiros. Muitos mesmo, e muita guerra. Só que eu sentia a intensidade da guerra, mas eu não tinha dificuldade de passar a casa. Eu ia passando. A guerra acontecendo, eu ia passando. E acordei assustado. Fui orar. Senhor, meu Deus, que luta é essa? E aí durante a semana, quarta, quinta, sexta, o sábado, foi uma guerra do inferno. Porque nós tínhamos combinado que no templo que está em construção, o primeiro culto, mesmo o templo inacabado, iríamos fazer naquele domingo, que seria a última ceia do ano. E o culto começou, aquele momento daquele culto travado. Parecia que o céu estava de ferro. Mas a gente começou a cantar, orar. E na hora da palavra, Jesus começou a falar. Aí no final da palavra, eu sem fé, eu perguntei, tem alguém aqui que está afastado, que quer voltar para Jesus, ou que não é crente, quer aceitar Jesus? Tem alguém? Eu comecei a insistir 1 minuto, 2 minutos. Digo, não tem ninguém. Daqui a pouco uma pessoa. Aí eu digo, vem uma, glória a Jesus. Será que tem outra pessoa? Daqui a pouco outra pessoa. Eu digo, glória a Jesus. Daqui a pouco, tem mais alguém ainda? Outra pessoa. Eu digo, olha, tem coisa aqui nesse negócio. Aí veio a quarta, a quinta, a sexta. 12 pessoas aceitaram Jesus. Na hora eu entendi a guerra do sonho. A batalha toda era para que aquilo que já estava agendado por Deus não acontecesse. Porque o diabo não sabe do futuro, mas ele prevê, porque ele vê o céu em movimento. E todo esse tipo de batalha, se você não tiver cuidado, você cansa mesmo. Ora, diga o pai de família, a mãe, o dono de uma empresa, que o meu ministério é como pastor. O seu talvez seja como dono de uma empresa, e a partir da sua empresa, Deus supra as necessidades do reino. Talvez você é uma médica, gerente de banco, não sei, Deus usa você onde você está. O diabo cria uma guerra nesse ambiente para que você passe a ser alguém desmaiado na alma, fadigado.
desmotivado, com a fé apagada. Agora, se para nós nesse tempo é difícil, enfrentamos essa batalha, imagine o quanto não foi difícil para os irmãos a quem esta carta foi enviada. A carta aos Hebreus foi enviada para um grupo de irmãos hebreus, que eram judeus que tinham abandonado o judaísmo e abraçado a fé em Cristo. Por causa desse abandono do judaísmo e por causa deste abraçar a fé em Cristo, eles começaram a sofrer perseguições pesadas. Olha o que o escritor diz no capítulo 10, versículo 32 por diante. Ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E aí ele vai descrever um pouquinho como foi essa grande luta e sofrimento. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Essa turma foi tentada, foram expostas a espetáculo, a vergonha, tiveram seus bens espoliados. Olha só no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, versículo 36 por diante, 37 diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se é difícil para mim e para você a guerra que vivemos, a ponto de em determinado momento estarmos fadigados, desmaiados na alma, o quanto não foi difícil para essa turma aqui, tendo suas casas invadidas, apanhando no meio da rua, bens espoliados, membros da família sendo decapitados, mortos. E a causa de tudo isso, por que eles estavam sofrendo? Por causa da fé em Cristo Jesus, só porque eram crentes. E aí logo vem a proposta do diabo: se todo esse sofrimento é por causa da fé em Cristo, deixa Cristo, Zé, que está resolvido. E essa é a mesma proposta do diabo para a gente hoje. Quando a chapa esquenta, qual é o primeiro desejo que bate no seu coração? Deixar de vir para a igreja, deixar de orar. Para alguns essa tentação é mais grave, é mais intensa, porque não é só deixar a igreja, é voltar para o mundo, para a bebedeira, para a prostituição. Eu vim agora de Natal e passei ali naquele ginásio lá grande, e está todo rodeado porque vai começar o Carnatal amanhã. Por isso que começou hoje, tem um bocado de luz ligada lá, mas esquenta não, tem um bocado de crente orando, e eu fui um dos que, dirigindo, levantei uma mão e digo: Jesus, que essa festa dê errada, falta energia, cai uma chuva, os Uber, os aplicativos dê problema, mas contanto que a festa dê errada, e os desvios vá tudo para as vigílias a partir de amanhã. Mas o que tem de crente, eu disse a minha esposa, o que vai ter de crente se desviando aqui não é brincadeira, porque o diabo irá apanhá-los na fraqueza, na alma fadigada. Se para nós é difícil ser crente, se você é alguém que faz teatro para parecer com crente, sua vida é tranquila. Estou falando de crente, porque ser crente é difícil. Não venha dizer que é fácil, porque não é, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E se tem uma coisa que crente gosta, é de brigar. Mas é proibido para crente brigar. Então veja que é difícil. Uma coisa que a gente não pode é brigar.
Dá vontade de brigar ou não dá? Dá vontade de pegar no cabelo de gente, dá vontade de pegar no pescoço, dá vontade de processar. Mas aí o Evangelho diz: se pedir a tua capa, dá até a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda 2 milhas. Se bater na tua face, vira a outra. Eita Jesus! A gente gosta de brigar, defender o território da gente. Para quem é crente é difícil. Mais difícil foi para essa turma. Eles estavam cansados, fadigados, desmaiados na alma, desmotivados. E com a alma fraca, a proposta do diabo é: abandone Jesus e fique com os seus heróis antigos. Abandone Jesus e fique com Moisés. Abandone Jesus e fique com os anjos. Abandone Jesus e fique em casa, porque dá para ser crente em casa. Fique com a religião, onde todos os caminhos dão em Deus. E aí você começa a buscar substitutos para Jesus, porque você está cansado e você sabe que a causa do seu sofrimento é Jesus. Encontrando irmãos desse jeito, desmaiados na alma, desanimados, desmotivados, querendo desistir. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi esse cidadão, ele decide escrever essa carta para tentar motivar os irmãos e adverti-los sobre o perigo da desistência. E os argumentos dele são fortíssimos. Vocês estão querendo abandonar Jesus. É por causa de Jesus que vocês estão sofrendo. Então vocês estão desmaiados na alma, desmotivados. Aí vão deixar a igreja, deixar Jesus. Deixar Jesus por quem? E a ideia em toda a carta é mostrar que quem troca Jesus sempre troca ele por coisa menor. Você nunca vai conseguir trocar Jesus por algo maior. E já no capítulo 1, ele começa a mostrar quem é Jesus. Quer deixar Jesus? Deixa. Mas eu vou dizer quem é Jesus. Primeiro, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o criador do universo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é o purificador dos nossos pecados. Jesus é a autoridade suprema ao lado do Pai. Quer abandonar Jesus? Por quem? Quem é como Ele? Quem é como Jesus, que recebeu do Pai como herança todas as coisas? Quem como Jesus é criador de todas as coisas pelo poder da sua palavra? Aí talvez alguém dissesse: não, caro pastor, eu vou deixar Jesus, mas eu vou ficar com os profetas. Você vai abandonar Jesus e vai ficar com os profetas? Mas bora lá, quem é Jesus? Jesus é maior do que os profetas. Porque antigamente Deus falou de várias maneiras. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram os porta-vozes de Deus. Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. O profeta tinha autoridade, era um canal de Deus, era um instrumento da graça de Deus. Era pelo profeta que Deus multiplicava pão farinha na panela, azeite na botija, ressuscitava, advertia, mostrava o futuro. Era pelo profeta. Antigamente Deus falou de várias maneiras, em várias épocas, aos pais pelos profetas. Vocês estão querendo deixar Jesus pelos profetas? Por quem? Por Jeremias? Por Isaías? Por quem? Por Ageu? Só que agora Deus não fala mais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos tem falado pelo Filho. Você quer deixar Jesus pelos profetas? Jesus é maior do que os profetas.
Não, eu quero deixar Jesus então pelos anjos. Tudo bem. Você quer deixar Jesus pelos anjos? Os anjos são instrumentos de Deus, ministros de Deus a favor do povo que vai herdar a vida eterna. Tudo bem, Deus usou anjos no passado e ainda usa no presente. Mas se você quer deixar Jesus pelos anjos, a pergunta é: a qual anjo Deus disse: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A qual anjo ele disse: tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança? Você quer deixar Jesus pelos anjos? Só que Jesus é maior do que toda a corte de anjos. Aí talvez alguém dissesse: tudo bem, Jesus é maior que os profetas, maior que os anjos, então eu vou ficar com Moisés. Vai ficar com Moisés? Interessante. Moisés foi gente boa, um líder que Deus escolheu. Mas a cabeça dele só teve condição de construir um tabernáculo no deserto. Mais nada. Jesus é superior a Moisés, porque construiu um tabernáculo superior. E quem é este tabernáculo superior? A igreja. Moisés construiu um tabernáculo onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Hoje nós somos o tabernáculo onde a Santíssima Trindade habita, a igreja. Jesus é maior do que Moisés. Se você quer dizer, então, talvez você diga: peraí, então eu vou ficar com Josué, o grande conquistador. Tudo bem. O que foi que Josué fez? Josué levou o povo a conquistar Canaã. Beleza. Repartiu a terra entre as tribos. Beleza. Agora uma coisa Josué não fez. Josué não conseguiu dar descanso ao povo. Josué morreu e a guerra continuou dentro de Canaã. Josué não deu ao povo o que Deus havia prometido ao povo: descanso na terra da herança. Mas Jesus deu. Jesus é o nosso descanso. Deus nos deu Jesus como nosso descanso. Jesus é a Canaã onde a nossa alma descansa. Jesus é maior do que Josué. E ainda nos dará um descanso futuro na Nova Jerusalém. Então você quer trocar Jesus pelos profetas? Jesus é maior do que os profetas, é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Josué. Tudo bem! Então eu vou ficar com um sumo sacerdote. Eu vou deixar Jesus e vou ficar com os sacerdotes. Tudo bem, meu amor. Mas deixa eu lhe contar, Jesus é maior do que os sacerdotes. Porque os sacerdotes da terra tinham que oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo. E quando entrava no Santo dos Santos, só podia entrar sozinho. Jesus ofereceu de uma vez a si mesmo como sacrifício por todos nós. E agora o que é que ele faz? Ele rasgou o véu de alto a baixo e leva todo mundo para a sala do trono. Jesus é maior do que os sacerdotes. Quer abandonar Jesus pelo quê? Quem é maior do que Jesus? Mas é incrível que quando a nossa alma está cansada, nós ficamos cogitando a ideia de abandonar Jesus por prazeres menores. Agora imagina tu, Zezão, depois de toda a experiência que tiveste com Jesus, foste batizado no Espírito Santo, teu nome foi colocado no livro da vida, oh glória, sentiste a graça de Deus várias vezes. Aí agora tu quer abandonar Jesus para quê? Para ouvir o Wesley Safadão numa mesa de bar. Não, Senhor, eu não vou ficar mais na igreja porque eu estou apaixonado por aquela menina espetacular. Então tu quer deixar Jesus por uma comedora de feijão com farinha, que hoje é bonita demais, mas amanhã, quando completar 90 anos, não vai ficar tão assim. Tu quer deixar Jesus por quem? Pelo boizinho musculoso, atleta, que bota a camisa, chega, vai os peitão estufados assim, aquela voz de homenzão. Se o Covid pegar ele, uma dengue, o Zika vírus, ele vai ficar tremendo na cama. Mas Jesus não. Quem é que pega Jesus?
Qual doença o faz enfermar? Quem é que o detém? Quantos tambores são necessários para tocar até que Jesus tenha medo deles? Ninguém é maior do que Jesus, é melhor do que Jesus. Nenhum lugar é melhor do que Jesus, nenhum bar é melhor do que Jesus, nenhuma música é melhor do que Jesus, nenhuma aventura amorosa é melhor do que Jesus, nenhum uísque é melhor do que Jesus, nenhum dinheiro é melhor do que Jesus, nenhum metal é melhor do que Jesus. Jesus é superior a todas as coisas e a todos os homens. E qual é o teu problema, Zé? Por que tu está tão desmotivado? Por que tu está com essa cara de boco-moco, morocochô? Por que tu está com essa cara de vítima, andando assim xoxinho? Ah, minha vida não presta. Ai, eu sou crente, mas pela misericórdia que eu sou crente. Mas minha vontade era assumir. E parar com essa cantiga. Sabe qual é o teu problema? O problema dessa galera aqui. E o meu problema há uns dias atrás. Falta de fé. Se você olha, quando você vê um crente desanimado, está faltando fé. Talvez você veja aqui, como eu, está devendo muito. Glória a Jesus. Talvez você veja aqui, e como algumas pessoas têm alguma enfermidade que já há alguns dias persiste em você. Talvez você veja aqui e tem conflitos na sua família. Mas eu lhe garanto que nenhum desses problemas é o problema central. O problema central é fé. O que você precisa hoje à noite não é de dinheiro. O que você precisa hoje à noite não é de cura. O que você precisa de hoje à noite não é, sabe, um lar estabilizado. Acima de tudo, o que você precisa é de fé. Você está desmotivado porque falta fé. É porque o motor está desligado, está faltando combustível. Mas hoje à noite, nessas 24 horas de vigília, Jesus está deixando o posto aberto, onde você pode reabastecer a sua alma com a fé. E o que é fé, Zé? Fé é confiar que Deus cumpre o que diz. Fé é a convicção. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre Bíblia, que a gente fala de Bíblia também. Um dia eu estava conversando e digo, meu Deus, que experiência Paulo não teve. O apóstolo Paulo, imagine, Jesus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, por último. E parece que quando ele estava lá recluso na Arábia, pouco mais de 3 anos, Jesus chamou ele e ensinou diretamente a ele algumas coisas que parece que não ensinou aos outros discípulos. Por isso que ele diz, escrevendo aos Coríntios, o que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei. Então ele aprendeu diretamente do Senhor. Agora imagine, em algum lugar deserto da Arábia, ô irmão, tu pega essa cadeira para mim aqui, uma cadeira dessa aí. Desculpe, viu, eu sou meio... Acho que o pessoal vai, eu queria um pregador que visse anjo, fogo, isso aqui. Imagina Paulo, lá em algum lugar deserto da Arábia, sentado, e Jesus do lado dele, dizendo, anota aí, Zé. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sim. Anota aí, Zé. As leves e momentâneas tribulações não se pode comparar com o peso de glória que será revelado. Anota aí, Zé. Menino, depois de tanta revelação, o que foi que Paulo teve através dessas revelações e dessas experiências? Sabe o que foi que Paulo teve? Convicção. Por isso que o pau quebrava e o apóstolo Paulo era dando graças, dando glória. Você não vê em canto nenhum o apóstolo Paulo dizendo, olha, estou pensando em desistir. Os crentes não estão dando dízimo na igreja, estão falando mal de mim, estão dizendo que eu sou feio, corcundo, voz gasguita. Convicção fez o apóstolo Paulo na masmorra escrever uma das mais belas cartas, que é 2 Timóteo. E ele começa a carta de 2 Timóteo dando graças a Deus
O que é que não parava Paulo? O que é que não detinha Paulo? O que é que não... Qual era a força que Paulo tinha que nenhuma tristeza subjugava? Qual era a força que ele tinha que nenhuma traição fazia ele ficar paralisado? Ele tinha fé. Olhe para quem está do seu lado, diga: tu está precisando de fé, Zé. Fé, Zé. Essa manha todinha porque está faltando fé. Essa choradeira está faltando fé. Esse rame-rame, essa porque está faltando fé. Mas você vai sair daqui andando nas paredes. Oh glória. Você vai dizer: não me... O seu sobrenome vai ser hoje à noite Foguete. Maria da Silva Foguete, Manel Pedro Foguete. Você vai sair daqui hoje à noite voando. Oh glória a Deus. Quem está desmotivado porque falta fé. Tu já se encontrou com alguém com fé mesmo? Bendito, não tem dinheiro, não tem carro, bicicleta Caloi, ano 88, o pneu liso, e você para o crente, ele todo animado: ô glória, vai para onde quiser, vou para a igreja, para o ciclo de oração. E às vezes a gente com carro com ar-condicionado, automático, tanque cheio, mas andando com aquela cara feia: minha vida não presta, não sei o que, porque eu nasci, não sei o que, está faltando fé. Você está desanimado porque está faltando fé. Eu sei que tem luta, mas a luta vem e é normal. Quem quer aqui ficar sem luta, levanta a mão. Perceberam, não é que eu ia pedir para Jesus lhe levar ainda hoje. A melhor forma de ficar sem luta é morrer. Porque aqui no mundo tereis aflições. Quem quer morrer, diga amém. Quer não, né? Então o escritor aos Hebreus fala o seguinte: identifica o problema. Qual é o problema? Falta de fé. Claro que vocês estão sofrendo bens espoliados, perseguição, maltratos, vergonha pública. Mas vocês estão desmaiando diante dessas coisas. Por quê? Porque está faltando fé. Vocês estão querendo desistir porque está faltando fé. Vocês precisam ser renovados na fé. Um dia, Jesus já estava nos últimos dias, entrando no templo, naquela última semana, e todo dia ele dava aula, saía, e em uma das vezes que ele foi entrar, Marcos capítulo 11, versículo 22, ele se encontra ali com a figueira. Quando ele vai procurar fruto na figueira, não tinha. Ele olha para a figueira e diz: nunca mais você vai dar fruto, viu? Jesus foi dar aula com os discípulos. No outro dia, os discípulos viram a figueira murcha. Aí os discípulos: olha, Senhor, a figueira ficou murcha aí, murchou, secou. Jesus disse: tendes fé em Deus. Porque se vocês tiverem fé, vocês farão coisas maiores do que estas. Vocês dirão a este monte: sai daqui para acolá, e ele há de passar. Vocês estão precisando exercer aquilo que eu dei a vocês, fé. E o que é fé? É convicção de que Deus cumpre aquilo que diz. E aí parece que o que estava faltando era uma observação clara acerca dos homens e mulheres que venceram pela fé. Primeiro, o que estava faltando neles era fé. Agora, o que é que o escritor aos Hebreus faz? Coloca referências de fé. Se está faltando fé, vocês precisam ser despertados na fé, tendo referências de fé. E aí ele conta algumas pessoas que venceram pela fé. Capítulo 11, que é conhecido o capítulo como a galeria dos heróis da fé. Olha o que o escritor diz. Em todo o capítulo, o resumo é esse: Abel venceu pela fé, Enoque venceu pela fé, Noé venceu pela fé, Abraão venceu pela fé, Sara venceu pela fé, Isaac venceu pela fé, Jacó venceu pela fé, José venceu pela fé, Moisés venceu pela fé, Raabe venceu pela fé, Gideão venceu pela fé, Baraque venceu pela fé, Sansão venceu pela fé, Jefté venceu pela fé, Davi venceu pela fé, Samuel venceu pela fé, os profetas venceram pela fé, e tu também, Zé, vai vencer se tiver fé.
O que está faltando é você despertar a fé. E às vezes o que falta para despertar a fé é uma referência. O problema é que a gente gosta de olhar para quem não é referência. É uma mania miserável que a gente tem de olhar para quem não presta. Eu não vou para a igreja porque ali tem uma fofoqueira. Por que de vez de olhar para a fofoqueira, tu não olha para a irmã que é benção? Não vou para a igreja porque ali tem um irmão que é muito exibido, nariz empinado. De vez de olhar para esse infeliz de nariz empinado, por que não olha para o pastor que é crente? Mas a gente gosta só de olhar para quem não presta, para quem é ruim. Aí fica com desculpa, mas olha só, as referências. Aqui na IBM tem homens de fé, mulheres de fé. O que o escritor aos Hebreus quer fazer aqui, mostrando alguns homens do passado que venceram pela fé, é tentar despertar a fé nestes irmãos que estão desmaiados na alma. E para quem tem fé, não tem desculpa. Nenhuma desculpa é válida para desistir. Não importa se você vier aqui, o pastor está pregando aí porque não sabe o que é que eu vivo, o que é que eu passo. Qual é o teu problema? Me diga qual é a desculpa que vai convencer Deus que vale a pena desistir e trocar Jesus por qualquer troço. Talvez você diga, pastor, o senhor está falando aí, mas o senhor não sabe a minha vida de família, na minha casa tem muitos conflitos. Minha família é complicada. Então a sua desculpa é a família complicada. Deixa eu lhe falar de alguém que tinha uma família bem complicada. Abel. Abel tinha uma família tão complicada que o irmão matou ele. Mas Abel tinha tanta fé que depois de morto, o sangue dele falou. Ou seja, você tem que ter tanta fé que se lhe matar, o sangue vai sair gritando, denunciando a fé que você tinha. A morte não detém quem tem fé. Não, pastor, não, ninguém quer me matar não, mas já tentaram. José, os irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Tentaram matá-lo, não conseguiram, botar dentro de um poço. Tiveram a ideia brilhante de vender ele para os ismaelitas, que venderam lá para o Egito. Aonde José ia, dava as coisas, dava errada para ele. Uma mulher sem vergonha dava em cima dele, a culpa era dele. Ajudava a gente na prisão, se esquecia dele. Mas no meio da confusão que era montado contra José, acima estava a mão de Deus dizendo, e o Senhor era com José. Você não vê José, sabe, desanimado. Meu Deus, meus irmãos me traíram. Quando eu sair daqui eu vou matar aqueles miseráveis. Não, você não vê-lo assim. Você vê ele vivendo as fases que Deus determinava para ele, convicto da esperança do Deus que o pai dele tinha pregado para ele. O Deus dos Hebreus, o Deus de Abraão, glória. O Deus que prometeu dar a Abraão as nações por herança e fazer da sua descendência um povo numeroso como as estrelas do céu. José acreditava nas promessas de Deus. José era um homem de fé. É tão sério isso que quando ele sobe ao trono para ser governador, ao invés de se vingar, ele ajuda. E tu aí cogitando no teu coração, se eu ganhar na Mega Sena eu sumo. Quem joga aqui na Mega Sena? Vai bem dizer, hein? Mas Jesus sabe. Se tu está mandando teu sobrinho, deixa porque isso é outra questão. Qual é a desculpa que você tem para não ter fé? Problema de família? Abel tinha, José tinha. Mas talvez você diga, pastor, é que meu problema, na verdade, são as minhas limitações. Eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais vigor, então eu prefiro ficar aqui quietinho na minha. Eu não acredito que Deus tem muita coisa comigo. Então o seu problema é limitações? Abraão, velhão de 100 anos. Eita, velho valente. Deus tinha prometido, cidadão, eu vou fazer da sua descendência uma multidão. Sabe quando Deus foi cumprir isso? Quando o velhinho estava com 100 anos. E às vezes a gente com 40 fica dizendo, eita, estou velho, estou cansado. Não tem limitação que seja desculpa para você não cumprir o que Deus determinou para você fazer. Olha só, Sara já tinha passado os seus
os costumes da mulher. Eu gosto desse texto, é algo espetacular. Versículo 11 do capítulo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Que texto espetacular. Poder não foi para marchar, não foi para bater palma, não foi para ter visão. Poder para ser mãe. Ou seja, Sara recebeu de Deus fé. Fé de forma tal que cumpriu o seu papel de esposa. E cumprindo o seu papel de esposa, Deus deu a ela o quê? Poder. Não tinha negócio de pele caída, não tinha, verruga, não tinha nada que atrapalhasse o cumprimento da palavra de Deus na vida de Sara e de Abraão. Limitações não são desculpa. Depois de velho, ainda dará fruto. Ei, levanta a mão aqui para dar glória para Jesus, porque independente da fraqueza física, maior é o poder de Deus. Mas talvez você diga: pastor, o senhor não sabe do meu problema. Meu problema não é de família. Meu problema não são limitações. E meu problema é o meu passado. Pastor, se as pessoas soubessem quem eu fui, não deixariam eu entrar nem na IBM. Eu fui no mais profundo dos poços do pecado. Tá bom, se o seu problema é o seu passado, no versículo 31 fala de alguém que tinha um passado complicado. Pela fé, Raabe a prostituta. Está de brincadeira. Como é que Deus usa alguém como Raabe? Prostituta. Ela não era só prostituta, ela era dona de uma taberna. Os homens iam lá em cima do muro de Jericó para se divertir, para pecar. Mas o povo vinha avançando em direção a Canaã, e a fama chegou antes. E a fama era: está vindo aí um povo hebreu, a quem o Deus deles deu essa terra de herança para eles, e não tem quem segure. O rio Jordão já parou, as nações do lado de lá do Jordão já perderam, e a gente vai perder também. Com certeza os homens entravam na taberna para se prostituir, e nas conversas de roda de mesa, de bebida, de cachaça, dizia: rapaz, não tem exército que esteja batendo no exército desse povo chamado hebreu. E eu vi dizer que o Deus deles é demais, é espetacular. Mandou eles atravessar o deserto durante quase 40 anos. De dia tem uma coluna de nuvem que não deixa o sol quente machucar eles, e de noite tem uma coluna de fogo que não deixa as feras consumi-los. E tem mais: as roupas que eles vestiram saindo do Egito ainda são as mesmas, os sandálios são os mesmos, nem gasta roupa, nem gasta sandália. Esse Deus está vindo aí, e essa terra de Canaã é dele, e é do povo dele. Eu tenho para mim que Raabe, ouvindo isso, dizer: peraí, aqui em Canaã tem um conglomerado de nações, heveus, jebuseus e etc. Nenhum Deus dessas nações é como esse Deus dos hebreus. No dia que eu conhecer esse Deus, eu quero ser desse Deus. Eu quero ser filha desse Deus. Eu quero ser serva desse Deus. Foi ela fechar a boca, 2 espias entram dentro, fugido da casa. Quem são vocês? Nós somos hebreus. Eu estou sabendo quem são vocês já. Olha, o coração do povo está desmaiado aqui, porque vocês estão avançando e a terra já é de vocês. Tem como eu ser crente igual a vocês? Tem. Só é botar esse fio de escarlate aqui na janela, que o pau vai quebrar aqui em Jericó, mas a sua casa não será atingida. Já sou crente. Ô glória! Mas deixa eu dizer, tem algum problema? Aqui é uma taberna, eu sou uma prostituta. Não, com o nosso Deus não tem problema. Com o passado de quem se arrepende. Deus cercou Jericó, a muralha inteira caiu, só ficou em pé a casa de uma ex-prostituta. Então seu passado não é problema, família não é problema, limitação não é problema. Qual é a desculpa que você tem para inventar? O que está faltando em você é fé. Referência de fé tem? Tem. Está aqui. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 12. Depois de mostrar que todos esses homens venceram pela fé, olha como ele começa o versículo 12. Portanto, palavra de ligação. Ligação entre o capítulo 11 com o capítulo 12. Portanto o quê? Já que eu dei esses exemplos todos de fé, que estão aqui como uma nuvem de testemunhas,
desenha aqui um anfiteatro, um ginásio, onde tem uma arquibancada, e quem está sentado na arquibancada? Noé, Abraão, Sara, Abel, Enoque, estão todos lá, olhando para os irmãos que estão na pista de corrida. Bora, Zé? Não, estou cansado. Bora? Não vai dar não, estou tentado tomar cachaça. Besteira! Trocar Jesus por cachaça, Zezão? Não, estou com vontade de uma aventura. Bora, deixa esse negócio de aventura que nada. Bora para a igreja, vamos para a vigília, 24 horas. Não, estou tão desanimado. Se anima! Bora que eu venci pela fé. Aí lá da arquibancada Abel grita, bora, eu venci pela fé. Daqui a pouco Enoque diz, bora, eu também venci pela fé. Daqui a pouco Noé grita, bora, eu também venci pela fé. Daqui a pouco Abraão grita, bora, eu também venci pela fé. E tu também irás vencer pela fé. Desistir não é opção. E nem é opção se esse crente vai murcha aqui dentro da igreja. Que Jesus falando contigo, bendito, e tu não deu um glória ainda. Que se é para ser crente, se é essa estátua velha. Esses dias eu vim pregar aqui, pastor Diego. Eu percebi uma unção diferente, é o pastor Diego Rafael que está ali. Já vou terminar, viu? Esses dias eu viajando, vim pregar aqui na região, voltei para casa, no meio do caminho deu vontade de orar. Chegou ali por volta do Cajá, toma oração. Daqui a pouco eu digo, meu Deus, botar um hinozinho aqui, pá. Deus vai fazer uma coisa sozinho no carro. Era o carro andando, eu botava a direção aqui do Jesus me guarda. Eu encostava a direção no joelho, sustentava aqui na reta e só Deus vai fazer uma coisa nova, sozinho. Manto, falando línguas estranhas, porque crente tem que ser assim. Ou tu recarrega as baterias, ou o diabo suga toda a tua força. E o que sobra é pensamento suicida, é pensamento de desistir, é pensamento de se vingar, é pensamento de retribuir mal com mal. Não, que não tem vaguinha para essas coisas não. Eu quero ser cheio de fé, de poder, de graça, de alegria. Oh glória! Primeira coisa, está faltando fé. Já foi identificado. Para motivá-los à fé, referências de fé já foram ditas. Mas, além das referências de fé, vocês precisam de uma coisa. Vocês precisam de assumir as responsabilidades de vocês. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, ou seja, olhe para quem venceu. Olhe para quem superou. Olhe para quem atravessou o Jordão. Olhe para quem é exemplo de fé. Agora, não somente os tenha como referência de fé. Assuma você as responsabilidades de alguém que tem fé. E quais são as responsabilidades? Desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Se o motivo pelo qual eu estou desmaiado na alma, fadigado, boco, moco, borocochô, quase morrendo. A pessoa liga para você, você está aqui, está até meio alegre, mas quando alguém liga, tu quer mostrar que está triste. Alô? Só para outra pessoa perguntar, o que é que tu tem, hein? Ah, eu tenho. Para com isso. Pau está quebrando, Jesus, mas eu não vou me entregar, não. Eu só paro depois que estiver dentro de um caixão. Enquanto eu estiver do lado de fora, eu vou batalhar até o fim. Para tu cumprir na minha vida tudo aquilo que diz respeito à tua palavra. Já que você tem referências de fé, agora assuma a responsabilidade. E quais são as responsabilidades? Primeiro, se livre de todo peso. A ideia aqui é o seguinte: quando nessa modalidade de atletismo lá em Roma, da cultura grega, tinha muitos que corriam até pelado, para se livrar de todo peso de verdade. Porque o peso poderia atrasá-los, complicá-los na pista de corrida, poderia cansá-los.
Então, geralmente, alguém vinha se apresentando aqui com um manto, um lençol, uma capa. Bom, ele chegava na boca da pista de corrida, estava com aquela capa. Na hora de correr, tirava o peso, tirava o excesso. Peso nem sempre é embaraço, mas é atrapalho. Então, crente, para continuar na carreira, ele tem que se livrar do peso. E às vezes o peso está vestido numa mania velha de passar a madrugada assistindo Netflix. Agora imagine para cá, meu amor, olhe para cá. Jesus está falando. Tu passa a madrugada toda assistindo Netflix. 5 horas. Lotando a tua cabeça de filme mentiroso. Um dia desse minha esposa colocou, como é o nome daquele filme? Velozes e Furiosos, não sei qual. Velozes e Furiosos 10. Ô, filme mentiroso, velho. Eu disse, para, que tá pior que o diabo. Tu passa 5 horas assistindo essas ficções. Tu podia estar lendo a Bíblia. Tu podia estar orando. Tu podia estar contando a Jesus os teus problemas. Aí tu faz o seguinte, não, estou tão angustiado, vou assistir um filme com pipoca. Tu está pegando o tempo que não tem como recuperar tempo e investindo no lugar errado. Não é pecado, mas é embaraço. Não está te fazendo crescer. Aí depois tu pergunta qual é a causa pela qual tu está tão fraquinha, tão desanimada. Eu quero ver crente que passa a madrugada orando, irmão. Crente que passa a madrugada orando, dias em jejum, ô glória. Irmão, ele é um caçador de demônios, ô glória a Jesus. Ele anda pronto para a guerra. Ele diz, Jesus, cadê Jericó? Onde é que está que eu quero invadir? Agora o problema é que tu anda com peso morto que te cansa. Às vezes o peso morto é uma amizade velha. Amizade que só conversa miolo de pote. Às vezes tem gente que manda mensagem para mim, pastor, o senhor está em casa? Estou estudando. Porque eu sei que é meia hora de tá. E não dá, naquele momento não dá, porque eu preciso recarregar minha bateria. E tu tem que aprender a dizer não, Zé. Ou tu és Jesus. Ah, você é o salvador do mundo. Quer abraçar o mundo. Prioridade. Te livra de todo peso. E escute bem, tem amizades, ou tu se livra dessas amizades ou vai dar errado para tu. Tem gente que é pessimista. Tem gente que é avarento. Tem coisa pior do mundo do que andar com avarento. Você quer ir para um restaurante melhorzinho, ele diz, rapaz, não, vamos ali para aquele mosqueiro, que está uma crise mal do mundo. Tu quer comer um negócio que presta, ele te leva para comer uma coxinha requentada. Avarento, mão amarrada. Dinheiro na conta, mas ele quer ir para o inferno, mas quer deixar dinheiro. Aí tu vai aprender a ser do mesmo jeito. Vai ficar, realmente, eu tenho que ser como fulano, como Genovevo, viu? Ele tem 10 mil na conta. Tem 10 mil na conta, mas não tem casamento, não tem saúde, não tem alegria, porque o Deus dele é mamon. Jesus fala, Zé. Porque tu anda com esse infeliz avarento, que entra na igreja e fica criticando. Pastor Jean, os microfones eram para tudo ser sem fio, tudo aqui, ó, com cabo. Por isso que eu não dou dízimo, não, tu não dá dízimo porque tu nunca quiseste dar, infeliz. Aí tu anda com crítico, tu se torna um crítico. Tu anda com avarento, se torna um avarento, é peso. Tu anda com incrédulo, se torna um incrédulo. Tu anda com uma mente vazia, tu se torna uma mente vazia. Daqui a pouco tu está apoiando parada da maconha. Que é devagarzinho, vai te convencendo. Aí daqui a pouco tu diz, rapaz, eu abri meus olhos andando com fulano. Jesus está falando hoje à noite aqui. Nem parece, mas Jesus está. Inclusive tu já sabe, tu já identificaste quem são as pessoas que tu tem que excluir. Porque se não quer o céu, acabou. Se é para ser alguém e ficar triste, que seja essa bendita pessoa. Mas só não pode ser o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Te livra de peso, Zé. Conversinha velha em grupo. De vez em quando o povo me bota no grupo, quando eu olho, saio do grupo. Não tem que dar satisfação. Porque alguém com a mente vazia não tinha o que fazer. Disseram assim, eu vou inventar um grupo para briga, para confusão.
E tu fica participando desse grupo, pegando discussão que não vai mudar em nada a mente de ninguém. Mas só vai mudar uma coisa, o teu ânimo. Porque tu pega uma briga no grupo de manhã e fica... Eita, que raiva, que raiva. Aí não ora mais, não canta mais. Você está rindo, mas Jesus está falando. Ah, o diabo sabe. Aí fica atiçando, fica disparando esses gatilhos. Daqui a pouco tu não consegue orar. Quando acorda, não ora antes do almoço, não ora de tarde, não ora de noite. Por quê? Cheio de peso morto. Assuma a responsabilidade da tua vida, Zezão. Olha para quem está do seu lado. Diga assim, o pastor não está bravo, não. Mas não é só do peso que você deve se livrar, é de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nos agarra. Preste atenção, o pecado é uma desgraça. O pecado atrofia, atrasa, emperra. O pecado consome. Tem gente que poderia estar mais longe na carreira, mas está atrasado por causa do pecado. E qual é o pecado aqui? O teu pecado. Aquele que ninguém sabe, mas Jesus sabe. Um dia desse, minha esposa, ela arruma as coisas, ouvindo pregação e hino. E um dia desse ela estava arrumando as coisas, ouvindo uma pregadora, e a pregadora disse assim: o diabo sabe quando você é só casca. Eu parei assim, opa. Aí eu me lembrei, porque um linguajar que a gente repete em nosso meio, inconsciente, a gente diz assim: vamos confundir o inimigo aonde? Tu vai confundir o capeta aonde? Não, vamos confundir. A gente está triste, mas vamos mostrar que estamos alegres. Ninguém consegue confundir ele não, Zé. Porque ele vive ao derredor, estudando você. Ele sabe do que você gosta, do gosto do sorvete, do gosto da tapioca, do sanduíche. Ele sabe os lugares que você gosta de participar, as pessoas que você gosta, que não gosta. Ele sabe de tudo. Ele está ali montando armadilhas, estratégias, estratagema. E você com a ilusão, vamos confundir o capeta. E ele sabe quando você é só casca. Quando você está só casca, ele começa a criar um ambiente, sabe, de ilusão, de satisfação. Está tudo bem, está tudo maravilha. Ele não quer espantar você não, porque ele quer que você continue sendo só casca. Mas assuma a responsabilidade. Se livre hoje à noite de todo o peso e de todo o pecado. E o que é que você tem que fazer? Corra com perseverança a carreira que está proposta. Diga assim: Jesus, eu tenho uma carreira para correr. Você tem uma missão a cumprir. Você não é Cinderela não, que Jesus não tinha o que fazer. Venha Cinderela para perder esse sapato. Foi Cinderela que perdeu o sapato? Venha Branca de Neve para ser só bonitinha, para ficar causando inveja nas inimigas. Não, você veio ao mundo como predeterminação de Deus, para louvor da glória dele, para cumprir a missão. O problema é que você não está cumprindo a missão, é porque você está fazendo o quê? Está sem fé. Não está olhando para a referência de fé. Não está assumindo a sua responsabilidade. Se livrar de peso e de embaraço. Às vezes o peso é essa sua cara velha. De vir para a igreja e já sai de casa sisudo. Um dia desse eu vi um vídeo de uma cidadã nas redes sociais, ela dizendo: não vou para a igreja mais não, porque é uma luta. Olhe para lá, olhe para cá, olhe para frente, olhe para trás. Eu digo, engraçado, quando eu estava desviado, eu dançava lambada, a poeira subia e eu não me incomodava com nada. E agora na igreja, as forças que eu usava para o capeta, eu não posso usar para Jesus. Porque quando eu estava bêbado, né, eu queria brigar com todo mundo, queria pagar a conta de todo mundo, queria seduzir todo mundo. Mas agora na igreja eu fico de bracinho cruzado, não posso tocar em ninguém. Deixa aí feliz. Rapaz, o que tu usava para o capeta, usa para Jesus agora. Agora tu usa para o bem, tu usa para profetizar, tu usa para apertar a mão, tu usa para abraçar, tu usa para visitar, tu usa para dar glória para Jesus, para levantar a mão, sem ir e sem contenda. Terminar que já tem gente com raiva de mim, viu, missionário?
Preste atenção. Assuma a responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Se livrar de peso e embaraço, de pecado. Qual é a sua responsabilidade? Correr a carreira que está proposta. Você tem uma missão a cumprir. E para cumprir essa missão não precisa de curso de teologia. Se der tempo de fazer, amém. Se não der, cumpre a missão sem curso de teologia. Canta sem fazer técnica vocal. Louva a Deus, evangeliza. Cumpre a tua missão. Ganha a tua casa para Jesus. Ganha a empresa para Jesus. Se gasta para o reino. Corra a carreira. Estou no interiorzinho, irmão, que às vezes dá vontade de dar um chute na lata para pegar na cabeça de alguém. Mas aí daqui a pouco vem um irmão, uma irmã contar o testemunho. Pastor, naquele culto que o senhor pregou, Jesus falou comigo, eu ia fazer uma loucura. Às vezes tem viagem, eu estou tão cansado que rapaz, não vou não. Vou ligar e vou dizer que não vou pensar a agenda. E a gente vai mesmo cansado, quando termina o culto, como aqui mesmo, terça-feira no BS. Um cidadão que voltou para Jesus aqui, durante o dia ele tentou se matar. E voltou para Jesus aqui. Corra a carreira. Cumpra a missão. Seja cheio de fé essa noite. Oh glória. Fiquem.